Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta agora pela última vez, né? Gente, é que são muitas notícias e eu gostaria de estar transmitindo isso ao mesmo tempo que eu recolho, né? Porque às vezes eu acabo deixando alguma coisa que foge da compreensão ou que talvez a gente passe por cima de alguma coisa, né? E também não fique muito bem elucidado. A todos os irmãos que creem inteligentemente nesse processo do RV e GCR, pois eu, nesse vídeo anterior, né, que eu fiz, eu elucidei um pouco como eu interpreto isso e como eu recebo isso de outros provedores de inteligência também, para que nós, com o passar dos dias, né, não aconteça como a grande maioria das pessoas que se desmotiva com esse processo. Esse é um processo que é para levar motivação às pessoas. É que geralmente algumas crenças, quando intituladas à nossa mente e à nossa consciência, acabam tendo uma questão de fé muito maior do que outras coisas. E isso deturpa a nossa concepção das coisas, deturpa como nós pensamos sobre os determinados assuntos. E eu gostaria que os irmãos estivessem tendenciados a ter fé nesses eventos, né? Pois eu assino embaixo por essas informações que eu corro atrás, né, meus amigos? Pois eu também tenho acesso a várias outras informações, mas são algumas delas eu descarto, né? Enfim, meus amigos, não estamos aqui para discutir crenças e nem subitamente discutir sobre crenças pessoais. Estamos aqui para difundir informações que estão à rede, à disposição de todas as pessoas, pois são sites conhecidíssimos no Brasil e no mundo que eu utilizo, e acredito que vários dos irmãos aí no canal já tiveram acesso por diversas vezes nos links que eu postei na descrição. Eu venho sendo fiel àquilo, né, e dando conforto, né, por irmão às vezes que não quer ficar lendo blog, essas coisas, né, pode observar as notícias aqui comigo, conhecer um irmão que só quer o bem do próximo, e vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Um último pensamento que eu gostaria de compartilhar aqui com os meus amigos, não menos importante e muito importante até por sinal, é o seguinte. Aviso a todos os participantes, detentores de moedas e títulos, stewards, grupos de nível 4, um acesso educado e a demanda às nossas contas QFS por meio de notificações e aos sites seguros para resgate e troca de compromissos. Que fique conhecido que, através de James Clinton Belcher, chefe de Estado dos Estados Unidos da América, e Ana Maria Heisinger, fiduciária nos Estados Unidos da América, e registro do Congresso dos Estados Unidos, 17 de março de 1993, volume 33, página H 13.03. Os anúncios agora fazem parte deste registro público. Palestrante representante James Jr., Ohio, dirigindo-se à Câmara. Senhor Presidente, estamos aqui agora no capítulo 11. Os membros do Congresso são curadores oficiais que presidem a maior reorganização de qualquer entidade falida na história mundial, o governo dos Estados Unidos da América. Estamos estabelecendo esperançosamente um plano para o nosso futuro. Há quem diga que é o relatório de um legista que levará à nossa morte. É um fato estabelecido que o governo federal dos Estados Unidos foi dissolvido pelo Emergency Banking Act 9 de março de 1933, 48, Primeira Lei Pública 89-719, declarada pelo presidente Roosevelt falida e insolvente. HJR 192, 73º Congresso, sessão 5 de junho de 1933. Resolução conjunta para suspender o padrão ouro e revogar a cláusula ouro dissolveu a autoridade soberana dos Estados Unidos e as capacidades oficiais de todos os escritórios oficiais e departamentos governamentais dos Estados Unidos,
e é ainda a evidência de que um governo federal dos Estados Unidos existe hoje apenas no nome. Os destinatários da falência dos Estados Unidos são os banqueiros internacionais, através das Nações Unidas, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Todos os escritórios, funcionários e departamentos dos Estados Unidos estão agora operando dentro de um status de fato em nome apenas sob poderes de guerra de emergência. Com a forma republicana constitucional de governo agora dissolvida, os síndicos dessa falência adotaram uma nova forma de governo para os Estados Unidos. Essa nova forma de governo é conhecida como democracia, sendo uma ordem socialista e comunista estabelecida sob o novo governador para a América. Este ato foi instituído e estabelecido, transferindo e colocando o gabinete do secretário do Tesouro ao do governador do Fundo Monetário Internacional. Lei Pública 94.564, página 8. A partir da meia-noite do dia 24 de março de 2022, todos os direitos, interesses, ativos e títulos físicos, reivindicações e posses dos Estados Unidos, Incorporated, e suas franquias e derivativos, e todos os direitos, interesses, ativos e títulos físicos, reivindicações semelhantes e as posses dos Estados Unidos da América Incorporada, revertem para a propriedade de posse dos Estados Unidos no nosso governo nacional dos Estados Unidos da América, nossa não incorporada Federação dos Estados, que são os credores prioritários dessas sociedades em suas respectivas jurisdições. A partir dessa hora, essas entidades incorporadas deixaram de existir e apenas os direitos permaneceram. Por favor, entenda que os respectivos governos americanos são os credores prioritários de todas as pessoas territoriais e municipais britânicas dos Estados Unidos, incluindo entidades incorporadas de todos os tipos. Essa sociedade, suas franquias, sucessores, derivativos e cessionários são, neste ato, nacionalizadas no devido curso do direito internacional e por força da lei que devolve todos os poderes delegados aos delegantes em caso de descumprimento contratual. Este é o resultado direito da violação grosseira de confiança e violação do contrato de serviço comercial, incompetência fiscal e vários atos de crime contra o povo e os Estados americanos que são devidos de boa-fé e serviço por essas organizações e outros diretores que são real e contratualmente responsáveis por eles. Aviso aos agentes e aviso principal aos diretores e agentes. Este também é seu aviso internacional de que as notas do Federal Reserve são uma moeda doméstica do território britânico dos Estados Unidos, que foram mal utilizadas e deturpadas como moeda internacional e que foram passadas como moeda de nosso país, os Estados Unidos. Essas notas não são a moeda da reserva, que permanece definida como o dólar de prata americano. As notas do Federal Reserve foram financiadas através da imposição de um esquema não revelado para extrair o valor do trabalho das pessoas vivas, resultando em escravidão e peonagem involuntária. Essas notas do Federal Reserve não podem servir como moeda legal, pois são baseadas em valores e de outros tipos de atividades fiduciárias. Toda a produção de notas da Reserva Federal deve ter cessado a partir do dia 24 de março de 2022. As notas do Federal Reserve, devidamente serializadas, serão repatriadas e trocadas por novos American Silver Certificates para o uso doméstico em uma base de 1 para 1 e com uma nova espécie de moeda internacional lastreada em petróleo refinado e com Unidollars lastreado em ouros, que servirão como uma reserva adicional da moeda que beneficia todos os países do mundo.
A moeda legal também será reeditada sob a autoridade de nossa Federação dos Estados Unidos não incorporada, que faz negócio desde 1776 com os Estados Unidos da América. É de suma importância que todos percebam que existem duas ou mais entidades operando com os Estados Unidos e como os Estados Unidos da América, e essas não são nosso país nem nosso governo. Elas são contratadas a serviços estrangeiros que deveriam estar trabalhando de acordo e em obediência às suas obrigações constitucionais, mas há alguns anos eles operam em fraude, adicionam camadas não autorizadas de burocracia, promovem fraudes contra seus empregadores e estendem serviços de emergência, poderes para si mesmos que não existem. Solicita-se a todos os países e nações estrangeiras que observem que as notas do Federal Reserve são uma moeda doméstica do território britânico que deve ser repatriada. Essa repatriação e troca de um valor nominal total para a moeda forte internacional emitida pelo governo americano. No caso de notas falsas, uma taxa de localização de 20% será paga. Esses acordos estão sendo feitos no interesse público deste país e de todos os outros países que têm aceitado notas do Federal Reserve sem conhecer sua procedência real, seu status como moeda doméstica estrangeira dos Estados Unidos territoriais britânicos e sem conhecer a base ilegal de sua valorização. Estamos mantendo essas pessoas e sua moeda legal em liquidação judicial. Declarado por James Clinton Belcher, chefe de Estado dos Estados Unidos da América, e Ana Maria Heisinger, fiduciária dos Estados Unidos da América, a partir do dia 23 de março do ano de 2022, e assim dito, assinado e selado. Nós, o grupo de nível 4, prometemos e suportamos inúmeros começos falsos e enganadores nas tarefas de que nos contrataram para cumprir e estabelecer pela aliança e pelos elders. Em razão do aviso público de remoção de todos esses obstáculos legítimos e da validação dos fatos mencionados acima, não encontramos mais motivos para atrasos. Para atrasar ainda mais, sabemos que o QFS está de fato em execução e a nota da reserva está hidratada. Negar acesso seria uma violação de confiança. Exigimos humildemente esse acesso prioritário ao sistema QFS por meio do resgate e troca de compromissos imediatamente por e-mail privado ou notificação por meio dos sites designados, conforme declarados a nós e a eles. Obrigado, destinatários de nível 4. Bom, meus amigos, eu achei muito interessante. Eu acho, segundo a minha humilde inteligência, isso é postado em vários blogs, em vários sites, e muitos reúnem essa notícia como atividade principal das últimas movimentações. Estamos aí diante de algumas figuras, né, que determinam-se autoridades diante dessas movimentações, exigem que seja cumprido tais prazos diante de tais evidências, e eu também acredito. São as últimas novidades que eu tenho para agora, estou muito esperançoso, as notícias estão boas. Eu peço a Deus que acompanhe a todos os irmãos que estão vendo meu conteúdo e estão dando crédito a essas notícias que não são minhas, não sou eu que faço. Eu recolho isso em sites estadunidenses, confronto isso com outros provedores no YouTube, provedores de inteligência, vejo notícias aqui do Brasil também, reúno tudo e trago aqui no canal. Não teria capacidade de fazer essas notícias, não saberia nem como fazer isso, mas reúno isso diariamente e diariamente, diante de uma diligência, tento compreender isso junto com os amigos. Eu volto amanhã com novidades, espero que os irmãos voltem também comigo dentro desse mesmo fluxo. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos uma grande voz ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Que Deus abençoe o restinho da terça-feira de cada um de vocês, né? E até amanhã, se Deus quiser e nosso Jesus permitir. Tchau, tchau, meus amigos.